Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. Eu tô aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, tá, Libra? Pega somente o que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta pro universo. Bora lá, meus amores, que venham boas energias. Vamos lá, librianos. Mensagem para Libra, por favor. A ociosidade. Vamos entender melhor isso aqui? O que está acontecendo aqui com Libra? Qual é a mensagem? A vaidade. A inocência. Um passatempo. Tá. A lua. Deixa eu ver o que ficou aqui no teu fundo de deck. Mensagem delicada, tá, Libra? Múltiplos amores. Liberação. Tem alguém aí que precisa soltar, liberar algum sentimento, alguma lembrança, alguma memória. Sabe quando faz mais mal pra gente do que pro outro? E a gente fica ali, às vezes, guardando uma mágoa, revisitando um passado. Então, prestem atenção nisso, tá? Se não for pra você, pode ser alguém com quem você está lidando. De repente, você pega essa pessoa mais mergulhada em profundas emoções, né? Porque você tem a carta da lua aqui. A lua, ela pode falar de um certo misticismo, né? Do místico, do mistério, né? Daquilo que está oculto, da espiritualidade. Mas ela fala também de densidade emocional, né? De densidade emocional. Libra, eu sinto aqui alguém que não tá legal. Sabe, eu sinto alguém que não tá legal. Repito, se não for para você essa mensagem, solta para o universo, mas eu preciso passar, porque essa pessoa precisa receber essas palavras. Pode ser que seja um norte, uma direção para ele ou para ela. Tem alguém que não tá legal aqui, tá? Tem alguém que não tá legal. Eu tô pegando uma pessoa que... Sabe quando a gente tá tão desconectado de nós mesmos, que a gente passa a não se cuidar mais, não olhar mais? Não é só a questão da aparência, não. Mas é a questão de cuidar da própria saúde, de ter um olhar atento para si, de valorizar as coisas que são importantes para nós. Então tem alguém que está um pouco desconectado, meio sem vontade das coisas. E aí, vamos orientar essa pessoa, né? O que o tarô está falando a respeito disso? Se você conhece alguém que está passando por isso, ou se de repente é você. Eles estão falando da importância de você encontrar novamente o sentido. Um sentido para a sua vida. O que pode preencher essa lacuna, esse vazio? Eu não sei, mas como a gente tem a lua aqui, e a gente está falando de densidade emocional, a gente pode estar falando desde alguém que está sofrendo a perda de uma outra pessoa, o luto por um fim de relacionamento. Então existem várias situações. Eles estão falando para você voltar a se reconectar com você. Né? Tem uma coisa aqui de você, esse libriano, essa libriana, se olhar no espelho e se reconhecer de alguma maneira. E se você não está se reconhecendo, buscar formas de se reconhecer. Então, às vezes é um hobby, é uma atividade, é uma conversa com uma pessoa. Tem algo nesse sentido, tá? Tem algo nesse sentido. Tá, a mensagem ela fica nisso, eu não vou me estender, mas tá aí o primeiro recado. Tá? Tá aí o primeiro recado. Vamos ver aqui com o nosso Osho. Tem mais aqui para Libra, e aí pode ser que venha outra situação aqui, tá bom? Ó, como você tem a carta da inocência bem na central, pode ser você, mas pode ser uma criança também, tá? Então, olhos atentos aos pequeninos também. Às vezes a gente vê uma criança meio, né, borocochô, desanimadinha. É chegar, conversar, o que você tem, você quer falar comigo, alguma coisa assim, tá? O que mais aqui? Para Libra.
Ó. O Rei de Copas. Tá, fala mais aqui sobre isso. O Mago. O Julgamento. 4 de paus. Intensidade, tá? É um cavaleiro de fogo aqui, né? Fundo de deck, um rei de ouros. Rei de ouros. Librianos, vocês abrem com a energia do rei de copas, tá? Que é um rei de cura emocional, de inteligência emocional, de sentimentos e emoções alinhados. Pode ser você desejando isso. Vanessa, eu tô precisando da cura dos meus sentimentos, das minhas emoções, passei por muita coisa. Então pode ser você desejando essa cura, mas pode ser você já no processo dela, o que seria incrível, muito bacana. Com a energia do mago, é a própria cocriação disso. Então eu espero que isso se faça na vida de quem precisa. Tô vendo cura emocional, tô vendo você se restabelecendo a nível emocional, você tendo o domínio dos seus sentimentos, das suas emoções. E se você tem o domínio, você não se desequilibra. Lembra, você é a balança, né, Libra? Você é a balança da justiça, o equilíbrio perfeito, né, entre as forças, entre a natureza. Então tem isso aqui, tá? Eu vejo cura para vocês. E aí você tem que ver em que aspecto essa cura se faz. Vanessa, pode ser uma cura do corpo físico? Pode, mas eu vejo mais uma cura a nível emocional, tá? É uma feridinha que às vezes você tinha ou tem, e aí começa a cicatrizar e você fala, opa, tô começando a me sentir melhor, já tô lidando melhor com essa situação, com essa lembrança. Tem algo aqui que tá melhorando, tá? E é aqui dentro, é muito bom, porque quando vem de dentro, você coloca para fora e aí as pessoas percebem, você se sente diferente, porque você tá no processo de cura. Librianos, vocês estão aqui também muito avaliativos com relação a pessoas, tá? É aquele momento em que, ok, e muita gente faz isso, né? Fim de ano, início de ano, vou ver quem fica na minha vida, quem não. Então, vocês estão passando por essa reavaliação nos seus grupos sociais, tá? Eu tô pegando isso aqui. Eu vejo segurança e estabilidade na família. Tem algumas novidades que estão para vir, tá? Novidades que estão para vir, também vejo vocês rápidos, ágeis, para resolver coisas burocráticas na rua. Então, você vai estar com poder de ação, de resolução. Vamos embora resolver coisas que já estão paradas há muito tempo. Isso é ótimo, tá? Principalmente quando é papelada, documentação, burocracia. Sabe quando você pega o dia e fala assim, não, de hoje não passa. Hoje eu vou resolver esse negócio aqui. Tá ótimo, a energia tá ótima para essa questão, tá bom? O que mais aqui para os librianos? Vamos lá, Libra. Um 8 de espadas. Tem alguém se culpando aí por alguma coisa. Vanessa, não sou eu. Tô com a minha consciência limpa. Ótimo. Então, se não é você, tem alguém aqui que ainda se culpa bastante por alguma coisa. Pode ser essa pessoa tenha pisado na bola com você. Sabe quando a pessoa fica revisitando ali um trecho, um ocorrido, e a pessoa fica, poxa vida, né? Ali eu podia ter feito diferente. Tem uma coisa assim, tá? Alguém pensando fixamente em uma situação. E como a gente tem ali Mercúrio, né? Que é o planeta da fala, da comunicação, é veloz. Pode ser que alguém esteja repensando alguma coisa que tenha falado, tá? Nossa, ali eu falei uma coisa para Libra, ali eu poderia ter me segurado, porque você tem ali um cavaleiro de fogo, né? Então, é uma pessoa que de repente fala para depois pensar. E aí, depois que a coisa tá feita, não adianta, né? Mas tem alguém aqui pensando bastante em alguma coisa. É como se tivesse uma culpa, sabe? Alguém se culpando ou revisitando um ocorrido. Tá, o que mais aqui? Para Libra.
a nova visão. Teu olhar para as coisas está mudando. Ou o olhar de alguém para uma situação está mudando. Sabe? Eu não sei, sabe o que eu tô sentindo aqui, Libra? Situações onde uma certa pessoa, talvez, tenha agido pelo ímpeto, né? Aquela coisa do o sangue quente, o calor do momento. E aí, depois que passa, tem aquela coisa de repensando, revivendo, reanalisando, reavaliando o que fez, como fez. Tem alguém aqui que está começando a enxergar uma situação por uma janelinha, por uma perspectiva que não estava vendo antes. Agora eu enxergo alguma coisa. Pode ser você enxergando, por exemplo, você numa relação com alguém, sabe? Pode ser que você tenha, ó, tá vendo? Você tem a carta da inocência aqui. Pode ser que você tenha se visto, de uma certa maneira, um pouco inocente em alguma relação. Nossa, fui inocente naquela amizade, se aproveitaram de mim, fui inocente naquele relacionamento com aquela pessoa, não vi maldade, né? Ou tem aquela questão, né? Alguém que de repente fala e depois que falou tá dito. E aí tem toda essa coisa aqui de ficar repensando, tá? Eu vejo Libra aqui mudando de ideia, mudando de opinião. Isso não é ruim, não, tá? Significa que você passou por uma evolução, que hoje a tua visão das coisas está passando por uma reavaliação, né? O que mais aqui para Libra? Um 8 de ouros. Libra aqui muito compenetrado na casa, muito focado na casa, na família, naquilo que te dá base, estrutura, pode ser o seu trabalho também. Eu vejo vocês muito focados, muito dedicados. Inclusive aqui tem uma energia de alguém abrindo mão de algo ou se sacrificando em prol de, tá? Então, vejam aí. Então, pode ser aqui uma pessoa que está fazendo um sacrifício nesse momento e aí você sabe, cara, eu sei que esse sacrifício vai valer a pena. Lá na frente eu verei os resultados. Mas por hora é momento de me esforçar, é momento de me sacrificar de alguma maneira. Então tem isso aqui, tá? Na tua leitura. Tem isso aqui na tua leitura. Eu vejo vocês trabalhando intensamente em alguma coisa. Pode ser numa melhoria pessoal. Estou me dedicando ao meu trabalho, estou muito dedicado a um projeto, estou muito dedicado a um namoro, estou muito dedicado a uma amizade. Tem alguma coisa aqui que está puxando do seu comprometimento, tá? O que mais aqui para Libra? Seis de espadas. E aí, você lembra que a gente estava falando de uma pessoa que está pensando bastante, fixamente, numa situação? Tá, com o passar do tempo, essa pessoa, eu sinto aqui, e aí pode ser você, né, também pensando muito sobre uma situação, ou se culpando muito por algo, mas eu vejo que com o passar do tempo, é como se esse pensamento mais pesado, ele fosse aliviando, sabe? Sabe quando a pessoa começa a ter um olhar mais leve, mais natural para as coisas, sem tanta culpa, sem tanto peso em cima de alguma situação? Mesmo que alguém, de repente, tenha agido pelo impulso ou tenha falado alguma coisa fora de hora, tem uma coisa de que, com o tempo, essa pessoa vai encarando isso de uma forma melhor, tá? O que mais aqui? Última carta para Libra. Ó, o amadurecimento. Pode ser que alguma situação aqui tenha servido, né, para você ou para uma outra pessoa, para que alguém amadureça nessa situação. Tem aqui um aprendizado, tá? Tem um aprendizado. Eu vejo librianos aqui também, de uma forma bem profunda, analisando, sabe o quê? O processo de envelhecimento. Aí é um papo cabeça, é um papo mais profundo. É como se aqui você estivesse olhando para a velhice ou olhando para as pessoas que estão envelhecendo à sua volta.
E alguma lição você tira disso. É como se você estivesse observando tudo isso e eu aprendo algo com alguém, eu aprendo algo com uma pessoa que está em dificuldade, por conta da idade. Então, por mais que de repente você esteja ali ajudando, mas sem saber, essa pessoa está te ensinando bastante também, sabe? Sobre a evolução natural da vida, tá? Um cavaleiro de espadas no fundo de deck. Né? Eu vejo também vocês, sabe aquela coisa de tomar impulso, coragem para fazer alguma coisa? Aqui eu também tô vendo isso, tá? Vocês querendo impulsionar, fazer alguma coisa, ter uma ação, uma atitude, tô me encorajando para isso, tá? Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão, já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos, a nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa o joinha, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que tudo isso é muito importante, tá? Tenho vagas ainda para a previsão 2026, então se você tem interesse em saber como é que vai ser o seu ano de 2026, manda um e-mail para mim, tavernatarô@gmail.com. Aguarda um pouquinho que assim que puder vou te responder, vou te passar a tabela de preços. É uma leitura gravada assim como essa, portanto significa que eu vou trabalhar na sua energia, né, e vou ver todos os setores da sua vida em 2026. Vou gravar para você e disponibilizo para ti em apenas 3 dias, tá bom? Então, se você tem interesse, tavernatarô@gmail.com ou então vai lá no Insta, me manda mensagem que eu também respondo, tá? Vamos lá, gente, signos, o que nós temos aqui? Câncer, Peixes, Escorpião, Gêmeos, Touro, Leão, Aquário, Escorpião, Áries, Peixes, Libra, Touro, Libra, Virgem. Vamos lá, gente, uma frase, uma afirmação. Coloquem aí nos comentários. Vamos manifestar coisa boa na nossa vida? Vambora! Eu sou protegida. Eu sou protegido. Librianos, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Um grande beijo no teu coração. Papai do céu te proteja. Te vejo na próxima.